Bem, estamos aqui para fazer o gabarito da lista de exercícios chamada de grandezas físicas. Vamos então aqui começar. Bem, a primeira questão aqui, ela é muito fácil. O que uma grandeza física representa? Ela representa propriedades da natureza. Qualquer propriedade, não, propriedade da natureza que possa ser medida. Direta ou indiretamente. Então, essa é a resposta completa aí, Full HD da questão. Agora, a segunda. Qual a diferença entre uma grandeza física dimensional e uma grandeza física adimensional? Bem, a dimensional representa uma dimensão, uma propriedade de fato da natureza. E enquanto a adimensional, ela representa uma relação de proporção, uma razão entre uma mesma grandeza sujeita a diferentes condições. Outra coisa, a dimensional tem unidade porque ela é medida em relação a um padrão de medida que vai ser adotado para aquela dimensão. Já a dimensional não tem unidade. Então é isso aí. Agora, o próximo, número 3. Quais são as grandezas físicas fundamentais da mecânica de acordo com o sistema internacional? São apenas 3. É o comprimento, o tempo e massa. Isso aí. Qual a diferença, agora a próxima, quarta questão. Qual a diferença entre a grandeza física escalar e a vetorial? Escalar, como o nome diz, basta um valor numa escala. Já a grandeza vetorial, além do valor, é necessário também especificar a orientação. Então, especificar a orientação. É uma seta no vetor. Essa é a ideia. Agora, nós temos que fazer o número 5. Para fazer o número 5, nós vamos pegar aqui facilmente o que ele pede. Você aplica uma força de intensidade de 400 N fazendo um ângulo de 64 graus com a horizontal do eixo X positivo. Qual é a componente X? A componente X é o módulo multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, 400 multiplica o cosseno de 64 graus. E agora nós temos que pegar a calculadora. Você põe aqui 400, multiplica, aí 64, trigonometria, cosseno. Esse aqui é o valor do cosseno, 0,4384 vai ser o valor do cosseno, mas falta multiplicar por 400. Para fazer isso tem que apertar o igual. Agora sim, 400 multiplicado pelo cosseno de 64 graus, esse bolinha quer dizer que é grau, é igual a 175. 175 newtons. Agora, número 6, você aplica uma força, é o mesmo, né? Só que agora é a componente y. Então, Fy é o módulo multiplicado pelo seno do ângulo, seno do ângulo θ. Seno do ângulo θ. O valor da força é 400 e o ângulo θ 64 graus. Então, seno de 64. Vamos fazer também com o uso da calculadora.
400 multiplica 64, trigonometria, seno, esse valor é o seno dos 64 graus, ó, quase 0,9, dá 359,51, 360 newtons. Então, bem tranquilo, bem fácil. Número 7. O vetor de deslocamento tem componente x igual a 60 metros e a y, a componente é 40. Qual o módulo desse deslocamento? O módulo de qualquer vetor é a raiz quadrada, é o teorema de Pitágoras, é a raiz quadrada da soma do quadrado de suas componentes. Então, é o delta sx aqui ao quadrado, delta sy ao quadrado, daí soma, daí tira a raiz. Então, aqui vamos colocar os números 60 ao quadrado e 40 ao quadrado. Aqui precisa colocar um parênteses na calculadora. Vamos lá para você ver na calculadora rapidamente. Aqui começamos com abrir parênteses, a raiz vai depois. Então, abre parênteses nessa calculadora do Windows. 60 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Fecha o parênteses e agora a raiz quadrada. Veja lá, ó. A raiz SQR square, quer dizer, o quadrado de 60 mais o quadrado de 40 vai dar quanto? 72. Então, o módulo desse deslocamento, 72 metros. Número 8. O vetor deslocamento tem componente x igual a... É o mesmo do anterior, só que agora pede o ângulo. O ângulo θ é o arco, quer dizer, ângulo cuja tangente vale, então, aqui na calculadora, no sistema internacional, é tan elevado a menos 1. Aqui vem a componente y sobre a componente x, porque o ângulo de elevação, quanto subiu, quanto desceu, pelo passo na horizontal. Esse é o valor da tangente. Agora, o ângulo é o arco, quer dizer, o arco e ângulo é a mesma coisa, o ângulo cuja tangente tem esse valor. Então, vamos colocar aqui os valores. Componente y é 40, componente x é 60. Agora, na calculadora, vamos fazer. Abre o parênteses, primeiro a tangente a menos 1 aqui, que é o arco tangente, virá depois. Então, 40 dividido por 60, esse é o valor da tangente. Agora você vem aqui na trigonometria, segunda função, second function, 2 e o nd, second function, e aí aparece o tan menos 1. Você aperta aqui e veja que ele está dando resposta em grau, a bolinha quer dizer grau. 33,69 é 34 graus. É isso aí. Agora, número 9, os vetores A e B somados dão o vetor C. Esse desenho eu fiz utilizando o simulador FET Colorado. Você deve usar esse simulador. É muito bom isso aqui, o FET Colorado. Inclusive, vou aproveitar o ensejo para mostrar já para você aí isso aí, mas vamos aqui fazer o exercício primeiro. O vetor A, paralelo ao vetor A, você traça uma reta aqui, ó. Então, foi isso aqui. E, paralelo ao vetor B, traça outra reta. No cruzamento das paralelas é onde fica a soma, o vetor C. E ele pede o módulo do vetor C. A gente olha, aqui tem escala, ó. Aqui é o 0, se aqui é 10, aqui é 5. Então, cada quadrinho desse aqui é uma unidade, ó. Aqui menos 5, menos 10. Mesma coisa no eixo Y, aqui é 5, aqui é 10, aí aqui já é 15. Então, você vê que a componente Y do vetor C é 15. E a componente X são 2 quadrinhos, é 2. Então, a componente X do vetor C é 2. E a componente Y é 15. Então, o módulo do vetor, raiz quadrada da soma do quadrado de suas componentes. Você precisa colocar a equação? Sim, claro, a simbologia, né? E aí, raiz quadrada, a componente x é 2, 2 ao quadrado, a componente y é 15, 15 ao quadrado. E não esqueça que
Tem que colocar parênteses aqui para que a calculadora faça a raiz desta soma dos quadrados. Já fizemos isso no outro exercício. Olha lá, abre parênteses, né? 2 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Fecha o parênteses e tira a raiz quadrada. E tem que dar o igual. Olha lá, 15,13. 15,1 fica bom. Agora, na número 10 é a mesma coisa, só que a subtração. O vetor A menos o vetor B. Olha lá, o vetor C é a diferença entre o vetor A com o vetor B. Então, o vetor C é A menos B. Então, o vetor C sai da ponta do B e vai para a ponta do A. Olhando aqui, a escala é a mesma de cima, que é do FET colorado. Olha lá. A componente do vetor Cx vai ser saindo 10, vindo até o menos 10. Portanto, ela é menos 20, porque vai no sentido contrário do referencial. Menos 20. Sai daqui, ó, e vai até aqui. Ó. Então, sai do mais 10 e vai até o menos 10, dá menos 20. E a componente y é positiva, ela anda aqui, ó, 1, 2, 3 quadrinhos. Então, aí, o módulo do vetor C é a mesma coisa, raiz quadrada, cx ao quadrado mais cy ao quadrado. Vamos colocar os valores. Aqui, 20 negativo, não precisa se preocupar, porque menos ao quadrado fica mais. E agora faz na calculadora. Vou limpar a tela, abre parênteses, 20 ao quadrado mais 3 ao quadrado, fecha o parênteses, extrai a raiz quadrada e dá o igual 20,2. 20,2. Então, aí está o gabarito da lista de grandezas físicas. Agora, eu vou mostrar para você o FET colorado. Aqui está o site, ó. FET colorado, olha lá. Simulações tem de tudo quanto é coisa, é física que interessa para a gente. E aqui você tem aqui vários simuladores. Nós vamos pegar justamente o simulador aqui que chama adição de vetores. E aqui você vai se divertir a valer. Pode ser aqui explorar 2D que eu usei. Pode ser também equações. Enfim, foi esse aqui. Você pode deslocar a origem e colocar o vetor aí que você desejar. Aqui forma cartesiana, aqui forma polar. Vamos fazer a forma cartesiana para você ver como é que é. Você clica e arrasta. Clica e arrasta. Pela pontinha você muda a posição. E aqui você pode escolher a soma. Olha lá. Então, esse aqui é a soma. Pode colocar os valores, mas você vê aqui tem a componente x, y, aqui o módulo e o ângulo de cada um desses vetores. Aqui é da soma, o S. Se eu clicar no B, aparecem os valores do B. Componentes e forma polar. O A também. Olha lá. Uma maravilha, realmente show de bola.